Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa, ainda nesse clima ruim, pesado do coronavírus, a nos incomodar e requerendo todos os cuidados necessários para que possamos ter um amanhã melhor. Hoje, nesse sentido, a Confederação Sul-Americana de Futebol, ciente ainda das dificuldades em unir os povos através do futebol, ou reunir outra vez os povos através do futebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol marcou para, em princípio, 30 de junho, o reinício da Taça Libertadores da América. E aí uma sequência de jogos aí para terminar a fase primeira da Libertadores da América, fase de grupos. Tô com o retorno aqui do Bruno Soares falando com o Zico e eu parei para o meu improviso aqui, mas sigo. Então, 30 de junho, em princípio, o reinício da Taça Libertadores da América para complemento da primeira fase, a fase mais quente, a fase de grupos da Taça Libertadores da América. Está testando o Zico aqui, daqui a pouco teremos o Zico. Se puderem tirar o meu retorno, eu tiro o retorno daqui. O Zico já estou vendo o Zico lá. Já estou vendo o grande Zico, Galinho de Quintino, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, vai participar conosco. O Zico, imagino, esteja sendo requisitado pelo Brasil todo, né? Pelo caráter que tem, pela postura que sempre teve, pelo craque que sempre foi, né? Tá, o Bruno Soares está acertando os detalhes com o Zico aqui. Vou tirar aqui. Aí tá. E aí sim. Vou tirar aqui e depois boto de novo, né? Só que eu tenho que ficar com o retorno para saber quando tá ok. Mas é uma boa atração, né? Uma ótima atração que teremos na sequência. Zico que já está manuseando ali, né? Hoje em dia está todo mundo se readaptando, né? Para muita coisa vai servir esse novo momento que estamos vivendo, né? É aquela história do Corte, saia correia, tirar proveito, do limão fazer limonada, que a gente consiga efetivamente melhorar as relações. Diga, Maurício, atualizando os números aí, o que você ia divulgar? Vamos lá, então, atualizando os números envolvendo o coronavírus no Brasil, REC. Hoje, confirmado pelo Ministério da Saúde, 12.056 casos, 553 mortes. No entanto, nesse cálculo não está uma morte do Acre, nenhuma já confirmada, outra do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem, segundo a Secretaria Estadual, 8. No balanço do Ministério da Saúde, no balanço federal que foi divulgado, eram apenas 7 falecimentos no Rio Grande do Sul. Tivemos um incremento aí de, contando essas duas mortes que não estavam contabilizadas, 69 mortes em relação a ontem e 926 casos novos confirmados no Brasil de domingo para hoje. O total? O total de casos, 12.056. E mortes? Mortes pelo Ministério da Saúde, 553. Mas somando as secretarias já tem mais duas, 555 seria o número. Ainda bem contido, graças a Deus, né? Porque qualquer morte a gente tem que lamentar. Mas eu estava fazendo uma introdução, não sei, a hora que der já chamo o Zico aí, que é um orgulho para a gente poder conversar com o grande Zico, né? Um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. E o Zico sabe que eu não estou fazendo nenhum favor, ele já cansou de ouvir isso, sabe que isso é uma realidade, mas o Zico ele não é campeão só dentro de campo, não. O Zico sempre foi um cidadão, dentro e fora de campo. Eu tive ótimas passagens com o Zico como jogador, tenho momentos maravilhosos em que o Zico, com o tamanho que tinha, atendendo todo mundo igual, o Zico como coordenador técnico da seleção em 98, era o último a deixar de dar entrevistas, atendia do norte ao sul do país, né? Mesmo com o tamanho que tem. E agora ele demonstra mais uma vez o seu lado solidário. Além de craque nas 4 linhas, tetracampeão brasileiro, titularíssimo da seleção brasileira por mais de uma década, por 15, 18, 20 anos. Enfim, olha, o Zico não ficou perto do Pelé,
Mas para muitos é o Pelé do Maracanã, né? Porque com o que fazia jogando bola era um negócio encantador, né? E como é bom agora a gente poder ficar em casa e ver os antigos jogos do Flamengo, da seleção brasileira, o que esse homem jogava, mas dispensa comentários. Agora campeão de solidariedade também. Zico, boa noite, seja bem-vindo à nossa Ubra TV, ao nosso Cadeira Cativa, que é um programa de 40 anos ininterruptos aí na televisão brasileira. Boa noite, que prazer grande estar com vocês e aproveito para parabenizá-los, né, por esse tempo todo, né, de Cadeira Cativa, sempre procurando dar as melhores informações, né, para quem gosta de esporte e que venham mais outros 40 aí, né? Não, com certeza. Que não venham os vírus para permitir que a gente vá mais 40, né? É verdade, é um momento complicado, momento ímpar, né, na vida da gente e eu acho que o importante é a gente estar acatando as recomendações aí dos órgãos de saúde, o mundo inteiro, e eu não tenho dúvida que todos juntos vamos vencer esse mal aí desse tal de corona. Estamos te ouvindo, Zico. Pode seguir. Então a gente está todos aí numa corrente solidária, uma corrente de união para o nosso país. É preciso que todos entendam. Eu peguei o início ainda lá no Japão e o Japão, eu acho que acabou achando que poderia resolver o problema logo de início e tal. Houve um certo relaxamento e agora as coisas estão crescendo lá e então serve sempre de exemplo para nós, né? A gente tudo que viu aí na Itália, na Espanha, agora nos Estados Unidos. Então a gente sempre acha que com a gente não vai acontecer. Então a gente tem que não pode subestimar nada. Temos que atender às recomendações, cuidar das pessoas que estão próximas do risco e poder manter esse isolamento para que em breve tudo passe e a gente possa voltar a se abraçar novamente e a viver uma vida normal. Zico, de quem foi a ideia de reunir todos esses jogadores que atuaram nas Copas de 82, 86, eu vi ali pela chamadinha que misturou bastante as Copas. De quem foi a ideia, de onde partiu, isso pouco importa. O importante é o quanto vocês vão conseguir e como funciona na prática a doação, como é que as pessoas podem participar Brasil afora. A ideia, pelo menos que chegou a mim, foi primeiro do Falcão, né? A gente tem um grupo do pessoal de 82, que a gente se fala sempre ali pelo Zap, e o Falcão me ligou e deve ter ligado para todo mundo, e ele mesmo reuniu alguns que tinham perdido o contato, e ele conseguiu o contato com todos, e ali mesmo só tem o pessoal de 82. Aquela turma que alguns jogaram outras também, né? Sim. Mas aquele pessoal, o pessoal todo de 82, quem estava no início, que acabou sendo cortado, foi o Careca, né? Mas fez parte, bom tempo, do nosso grupo. E eu acho que todo mundo encampou a ideia. E eu acho que é muito simples, né? Todos aqueles que querem ajudar, é só entrar no site www.mãesdafavela.com.br, que vai aparecer todas as dicas ali para fazer a doação. Houve uma receptividade expressiva, né? E com isso aumentaram as doações e a gente fica muito feliz de ter ajudado a CUFA, que é uma entidade que eu conheço bastante aqui do Rio de Janeiro, que organiza um dos campeonatos mais importantes, que é a Copa das Favelas, né, para amadores, e tem pelo Brasil inteiro. Então é um trabalho incansável que eles fazem. Eu, antes do Falcão me ligar, tinha feito até já um vídeo para eles, e acho que
é muito importante nessas horas que todos se solidarizem para que essa entidade possa ajudar aquelas pessoas que às vezes não têm condições nem de sair da onde estão, né, para poder comprar alimentos, produtos de higiene. E esse trabalho que esses voluntários fazem da CUFA é fantástico. Zico, o Maurício Freitas está aqui comigo, vai atualizar os números, mas já tem R$1.400.000 arrecadados, né? Exatamente. A campanha começou dia 1º, né, Zico? Exatamente. Já chegou nesse número. Quando nós começamos, eu entrei no site deles, tinha 200 e poucos mil. Então, eu acho que isso mostra, né, a força do povo brasileiro, o desejo de solidariedade de todos querem ajudar, e a gente fica muito feliz de poder ter contribuído com isso, né? Agora, você deu um exemplo aí muito interessante. Você ainda estava no Japão quando tudo começou e eles que meio subestimaram o problema. Você acha que o Brasil, desde o princípio, agiu de forma adequada? Porque hoje, inclusive, havia um zum até da possibilidade da demissão do ministro da Saúde, que ainda bem permanece no cargo, mas esse zum todo passou e, de repente, não precisava nem ter acontecido, né, Zico? Eu acho que esses problemas políticos, nessa hora, a gente tem que deixar tudo de lado, né? E ver o que é melhor para o povo do seu país, adotar as experiências que não foram adequadas em outros locais e trazer para a gente para minimizar uma situação como essa. Eu, quando estava lá no Japão, isso foi no final do mês de março, que começaram as primeiras notícias lá a respeito do vírus na China. O Japão imediatamente começou a nos informar e tal. Nós chegamos a jogar a primeira rodada, mas a primeira rodada da J-League, como muita gente estava de máscara nos estádios, aí no dia seguinte teve uma reunião do Ministério da Saúde com as entidades de esporte, de música, e foram cancelados todos os eventos. Alguns dias depois fecharam as escolas, então o Japão começou a bloquear tudo. E lá no Japão, como eles têm costume dessas situações iniciais que todo mundo pedia para fazer, né, lavar as mãos, álcool gel, essas coisas, isso aí no Japão é uma rotina, no dia a dia, bem antes da questão do vírus. Então, o Japão está crente que está ali naquela situação. Só que as coisas começaram a piorar, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, e muita gente começou a voltar para o Japão. Então, eu acho que talvez eles não atentaram para isso e o número cresceu. E eles hoje cancelaram tudo, cancelaram voos de diversos lugares. Algumas cidades agora começaram a estar bloqueadas. Os treinamentos que o nosso time, o Kashima, estava fazendo agora já não tem mais, já está todo mundo em casa. Então, eu acho que eles vão superar isso. Mas eu acho que o pico vai começar agora por lá. E quando a gente pode justamente... começamos mais cedo, já tem praticamente aí quase 20 dias que a gente está nesse isolamento. Então, eu acho que isso, com certeza, vai ajudar bastante a população brasileira. E a gente aproveita para agradecer a todos aqueles que estão na linha de frente, né? São médicos, enfermeiros, farmacêuticos, bombeiros, policiais, caras da turma do supermercado, que muita gente precisa sobreviver. Então, ter todas as atenções necessárias para que as coisas corram bem e a gente não tenha um número aí grande de óbitos, como a gente já viu em outros países. Maurício, diga aí. Zico, você relatou há pouco que estava no Japão. Por que você acredita que se demorou tanto para se assumir o tamanho da pandemia e adiar os Jogos Olímpicos? E como é que foi a reação no povo japonês que relutou e muito, e apostava muito em conseguir realizar esses Jogos em agosto? Porque eu acho que talvez eles não tivessem ainda a noção da dimensão
da epidemia, né? Então eles estavam achando que isso ia ser controlado. E lógico que o Japão, pelas atitudes que tomam no dia a dia, eles achavam que eles poderiam controlar isso, né? Mas esqueceram que o Japão é um país hoje muito visitado e que o japonês também é um país que visita muitos locais, e os principais locais que o japonês visita é onde tiveram muitos problemas. Itália, Espanha, França e Estados Unidos são 4 países que o japonês visita demais. E quando voltaram, talvez não estavam ainda com os cuidados necessários de aquelas coisas quando você chega no aeroporto, né? Tiram a tua temperatura, ou você tem que ficar em quarentena. Agora, se você chega no Japão, já está sendo obrigado a ficar em quarentena. Coisas que já estão, parece, sendo feitas aqui também nos outros países. Então, eu acho que não é que eles tiveram desleixo, talvez eles tivessem acreditado mais no próprio controle da parte deles mesmo. E, por isso, tentaram até o último minuto de ver se conseguia realizar as Olimpíadas. Mas o mundo inteiro foi contra, e eles não podiam continuar bancando o evento. Zico, você também trabalhou na Índia. Que tipo de preocupação você tem com esse país? Cara, muito grande, né? Porque lá a parte, não só o número de pessoas, você imagina 1 bilhão e poucas pessoas ficarem enclausuradas dentro de casa, é um complicador enorme. E lá a gente tem um problema da higiene, que é complicadíssimo, né? Algumas cidades, quantidade de gente que vive na rua é um absurdo. Então, há uma preocupação muito grande. Mas, como tem muita gente ainda afirmando que há locais com temperaturas muito altas, isso ainda pode ajudar a combater. Isso aí pode ser um ponto favorável, eu acho que não só na Índia, mas também na África. Existem casos, mas pode ser. Até que descubram a verdade, eu acho que isso daí vai ser um ponto também importante para saber se isso é verdade ou não é. Zico, passados quase 30 anos, falar um pouquinho de futebol, aproveitar, abusar da tua boa vontade, daquela seleção extraordinária que foi a seleção de 82, vocês ainda se reúnem, ainda conversam. Aquele foi um dos maiores crimes da história do futebol, porque vocês mereciam sobremaneira ganhar aquele título. Vocês ainda comentam sobre isso? Como é que é o título do livro do Falcão? É a Copa... É parecido com perdendo ganhou, entendeu? Porque jogou bola, jogou para ganhar sempre, jogou para dar espetáculo sempre e acabou não conseguindo, né? Isso é bem do futebol, né, Zico? Eu acho que a gente jogava aquilo que o nosso treinador defendia, né? O tipo de futebol que o nosso treinador defendia. Então, a Copa do Mundo, ela é um torneio que você tem ali 7 jogos, antes eram 6, agora são 7. Você tem 7 jogos que você não pode errar, né? Você pode estar bem nos primeiros, como a gente estava nos 4 primeiros jogos, e todo mundo encantado com a nossa seleção, e de repente a Itália, que estava com 3 péssimas partidas na primeira fase e ganhou da Argentina, veio com a gente como aquela coisa, né? Favoritos são eles e tal. Mas a Itália tinha um time muito bom, com grandes jogadores que fizeram sucesso no futebol europeu, futebol mundial. Aquele time da Juventus, com Scirea, Cabrini, o Zoff, o atacante lá, o Paulo Rossi e tal. Agora, você imagina, os jogadores desse nível, a gente, talvez aquele jogo tenha errado mais do que o normal. E você errar
contra jogadores de alto nível, eles não perdoam, e foi o que a Itália fez. Eles não perdoaram algumas falhas nossas. E com isso a gente acabou sendo eliminado. E a gente debate a questão, né, de que, quer dizer, uma seleção que perdeu entrar para o hall daquelas mais que jogaram um melhor futebol de todas as histórias das Copas, assim como foi a Holanda, assim como foi a Hungria de 54, que falam, né? Então, eu acho que isso também é gratificante para a gente, né? Até hoje, a gente mantém uma média de 3 gols por jogo. Com 5 jogos, a gente fez 15 gols. Então, são poucas seleções que numa Copa do Mundo atingem essa média. Então, ainda mais pelo futebol bem jogado. Então, é lógico que o que fica triste não é o fato de ganhar. O que eu, por exemplo, fico triste é não ter disputado a final. Que em final tudo pode acontecer. Agora, eu acho que se a gente não tivesse cometido alguns erros, eu acho que a gente poderia chegar na final. O título do livro do Falcão é Brasil de 82, Brasil 82, o time que perdeu a Copa e conquistou o mundo. E é verdade, né? É verdade. Agora, o Zico, eu até nem precisa tu se defender ou querer fazer a comparação jogador por jogador. Eu falo dando a minha opinião. Alguns querem comparar o Flamengo de hoje, e eu vejo jornalistas experientes fazendo isso, com o Flamengo de Zico. Eu não tenho essa ousadia, eu nem arranco nessa comparação aí. Hoje o Flamengo é um time que joga um futebol lindo, maravilhoso, faz o resultado quando precisa, às vezes faz goleadas de 1-0, às vezes faz goleada de 4-0, de 5-0, 6-0, mas aquele time era um time que tinha craque praticamente do goleiro até o ponteiro esquerdo, porque naquela época ainda tinha ponteiro esquerdo, né, Zico? Aquele time era, posso te dizer, a seleção brasileira, né? Porque você tira aí o Lico, que chegou depois, e tinha vaga na seleção, mas ele era um jogador de nível de seleção. Eu costumo dizer que quando o Lico chegou no nosso time, ele foi a cereja do bolo. Então, eu creio que eu não gosto, não suporto essa questão de comparações. Eu acho que cada época é uma época, e você tem que analisar as questões de cada época. Por exemplo, a gente não tinha a infraestrutura que o Flamengo tem hoje para treinamento, para jogos, para viagens. Tratamento em avião? A gente, quando pegou aqueles últimos 6 meses de 81, o campo da Gávea ficou impraticável, deu uma praga. A gente treinava num campo society de terra. Como todo mundo era peladeiro, a gente preferia ficar lá na Gávea do que sair para ir um outro campo, se locomover para isso. Era muito, as soluções eram muito ruins. Então a gente treinava ali, os médicos, vocês vão se machucar. Eu falei, doutor, você não sabe o que é jogar bola, aqui todo mundo joga bola. Então, e você tem aí o Carpegiani, que pode te confirmar isso, que sofria na nossa mão, porque para a gente querer ficar lá jogando as peladas, ele fazia treinamento de fundamento num campo de terra, e a gente fazia nossos trabalhos. Os adversários nossos do Brasil eram seleções brasileiras. Você tinha aí o Internacional, né, que era uma força, o Grêmio, que era uma seleção. Você tinha o Corinthians do Sócrates, tinha o Atlético Mineiro de Cerezo, Reinaldo. Então, os adversários são diferentes hoje. Então, eu acho que você fazer comparação é uma maldade muito grande. Não tem como isso acontecer. Eu, particularmente, estou muito feliz, porque eu sou torcedor do Flamengo, quero mais que o Flamengo continue vencendo, continue conquistando, porque aí o maior patrimônio que a gente deixou foi a torcida. Se a torcida do Flamengo hoje foi triplicada, foi graças àquela época. Então, a gente fica feliz de ver todo esse pessoal alegre, e quanto mais vitórias eles tiverem, melhor.
Agora, fazer comparação eu acho que não é legal, não. Zico, você ainda mantém aquela ideia de nunca treinar o Flamengo, e é verdadeira aquela frase que diz: nunca ninguém vai me chamar de burro treinando o time do meu coração? É verdade. Eu acho que não é só treinar no Flamengo, não treinar no Brasil, ser treinador no Brasil. A própria minha condição atual já não passa mais pela minha cabeça a questão de ser treinador. Né? Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas no Brasil, sem nenhuma chance. Do Flamengo, então, nem pensar. Sabe que eu tenho um episódio que envolve o Zico, que eu sempre conto, não é para me balaquear, porque, bom, entrevistar o Zico não era difícil. O Zico era muito solícito, o Pelé era muito solícito. Hoje tem uns bunda mole aí que jogam muito pouca bola, que para conseguir uma entrevista é complicado. Eu estou desembarcando no aeroporto de Confins. Você sabe que não é, muitas vezes não é nem pelo jogador. É pelo assessor. Exatamente, é isso aí. O assessor pessoal, o assessor do clube, é uma barreira incrível. Então, às vezes, eles não fazem chegar nem ao jogador, entendeu? Acho que muitas vezes não é muito pelo jogador, não. Mas estava contando a história, Zico. Aí estou chegando no aeroporto de Confins, junto com o Marco Antônio Pereira, nosso narrador, e íamos fazer aqueles 2 jogos históricos. O Flamengo foi campeão depois da Copa União. Flamengo e Atlético num dia, no outro dia, Cruzeiro e Internacional. Então era uma cobertura muito interessante para o rádio, que tinha força e ainda tem, né, naquela época. E aí está desembarcando o Flamengo e eu estou numa esteira longe e eu disse pro nosso narrador: eu vou dar um berro, seja o que Deus quiser. E gritei: Zico! E não é que o Zico parou para dar entrevista. Esse é o Zico. Esse é o Zico. E se chegasse no Pelé com o gravador, o Pelé dava entrevista, né? Mas o Zico falou uma coisa certa: hoje o jogador não é mais o jogador, ele é uma empresa, né? Ele tem nota para dar, ele tem, no fim do mês, fazer um acerto dividido com A, B, C, D, ele tem assessor disso, assessor daquilo. Na época eram só artistas, os jogadores de futebol só jogavam bola e entregavam para um empresário, no máximo, administrar as coisas extra-campo. Mas estou com um chato de um flamenguista aqui, chato no bom sentido, nosso colega o Bogato, que ele disse que viu você fazer em Caio Martins o gol que o Pelé sempre sonhou fazer. Não é nem que sonhou, que o Pelé sonhou, é a ocasião do lance, né? Então a gente vê as situações acontecerem e aí surge a oportunidade e você já sabe o que vai fazer. Quer dizer, aquilo que o Pelé fez na Copa, de sair da bola, foi um negócio fantástico. É um momento pedia, porque quando o Mazzuchelli saiu, ele deu a volta, ele saiu fora da bola. O meu, eu tive ainda que driblar, fazer a finta do drible, como se eu fosse carregar a bola. Eu fui para cima da bola como se fosse carregar e passei por cima da bola. E aí o cara veio no meu pé. E aí tive sorte que a bola correu e foi direta. E estava na direção do gol e aí eu consegui pegar e fazer o gol. Mas nenhuma chance de comparação àquela genialidade que o Pelé. Agora, sem dúvida que por ter visto aquilo, ter acontecido aquilo, na hora me veio a sensação de driblar o goleiro pelo um lado e sair pelo outro. Zico, eu por mim fico falando contigo a noite inteira aí, você estabelece o limite, né? Porque eu sou meio papagaio aqui e daqui a pouco, com tanta história que tem o Zico para contar, todo o tempo do mundo é pouco, porque as pessoas são apaixonadas pelo Zico. Tinha um colega nosso que dizia assim: eu quero ver o Zico entrar na área em Passo Fundo com o Daison Pontes e com o João Pontes. Diz, ele entra na área em qualquer lugar do mundo, né? Porque, é claro, naquela época o sarrafo comia, né? Então era justamente... Ele deve esquecer que eu estreiei aqui enfrentando Moisés e Renê no Vasco da Gama. É sobrevivente. É que aqui... No Fluminense tinha o Galhardo e o Assis. Depois no Vasco, Abel e Geraldo. Só esses aí, só. O Abelão também chegava junto. Mas, Zico, eu quero que você fale um pouco sobre o nosso craque do momento, o craque maior, Neymar. Seria um pecado não falar dele. E quero que você fale de um outro craque que está detido
no Paraguai. Como você vê essa situação delicada de um jogador que dentro de campo esbanjava a categoria e que fora de campo, por vezes, pisa na bola? Para mim foram dois gênios, né? Ronaldinho, eu acho que perdeu uma chance grande. Eu acho que ele se acomodou depois que foi 2 vezes o melhor do mundo, né? Coisa que não aconteceu nem com o Messi, nem com o Cristiano Ronaldo. Eles mantiveram sempre o foco, que é uma palavra que se usa muito hoje em dia, em primeiro lugar na profissão deles. Não abriram mão disso durante a temporada, pensarem só na temporada. Chega nas férias, eles vão lá e curtem da melhor maneira possível. Então eu acho que a diferença do Ronaldinho e do Neymar para eles é isso, que o que fez deles chegarem a essa condição de gênios, além do talento deles, cara, foi a profissão do jogador de futebol. Então, nesse período, a gente pode ter nossos divertimentos, mas sem exagerar, sem perder aquela condição, principalmente hoje, né, de exigência do preparo físico, dos treinamentos. Então, acho que o Ronaldinho desperdiçou essa chance, porque era um jogador fantástico, né? Era um mago, que é chamado. E o Neymar, eu acho que pelo mesmo lado. Eu tive até a oportunidade de agora, desse jogo, antes do jogo do Borussia, falar para eles, cara, agora é hora de dar tudo que você tem, parar, sossegar, pensar só em se cuidar, porque você está com a grande chance de ser campeão novamente pelo Paris Saint-Germain, uma Champions League, que vai ser diferente essa conquista. É uma volta por cima muito grande, todos os problemas que aconteceram agora. Para um pouco de tudo, pensa só no futebol, pensa só na tua carreira, e vocês têm um time que pode conquistar a Champions. E a repercussão com o Paris Saint-Germain vai ser uma diferente do que foi com o Barcelona. Cara, e você tem ainda 2 Copas do Mundo pela frente, cuida, faz o teu trabalho. Quer dizer, não pode ficar o Neymar sendo nosso principal jogador, sendo manchete de problemas mais extracampo do que propriamente dentro do campo, que ele faz coisas sensacionais, faz coisas maravilhosas. Então, isso não pode... Um probleminha fora do campo não pode apagar o que ele faz dentro do campo. Então, eu penso dessa maneira. Ele nunca é tarde para nada. Zico, você se considera um fenômeno, Zico? Eu não. Fenômeno não. Eu me considero talvez um fenômeno pela condição que eu tinha quando comecei minha carreira, de dar a volta por cima e superar todas as barreiras que apareceram na minha frente, né? E atingir as marcas que eu atingi. Eu considero um jogador diferente pelas minhas marcas, pela minha história, pelo aquilo que eu consegui no futebol. Zico é outro fenômeno também de lição, de que como casamento dá certo. Não está casado com a mesma mulher há 50 anos, Zico? Estou com 44 de casado, que vão completar 45 em dezembro desse ano, e mais 5 anos de namoro, quer dizer, hoje seriam 49 anos juntos, né? Que é a dona Sandra, né? Que isso. Sabe que os famosos a gente sabe tudo que é detalhe, né? Então essa é uma condição. Agora, bater falta igual o Zico, nós tivemos grandes cobradores de faltas, né? Nelinho, Éder, Roberto Dinamite, Enéas, Valdomiro, enfim, 500 grandes cobradores de falta. Agora, igual o Zico, você não conseguiu deixar nesse aspecto um sucessor, porque para a seleção brasileira fazer um gol de falta é um parto, né? Vira recorde toda hora, né? Mas negativo. O que eu acho é que a gente também treinava muito, né? É que eu te digo, entra ao lado aí também do teu dia a dia, da dedicação à profissão. Então eu pensava somente no futebol. Eu acabava os treinos, ficava lá treinando, pegava um quarto goleiro lá para me ajudar, não tinha ninguém, eu pegava um garoto para me ajudar, botava as camisas no ângulo e continuava treinando. Então as coisas durante o jogo saíam
de formas naturais. Então, o que aconteceu? Eu adquiri uma certa precisão difícil, né, para poucos. E olha que naqueles períodos não saíam tantas faltas como saem hoje, né? E principalmente ali na entrada da área. Mas creio que se você treina mais um pouquinho, eu vejo jogadores que batem muito bem na bola, mas que às vezes não se apresentam nem para bater uma falta, ou não treinam. Então, vejo que uma seleção ficou aí não sei quantos anos sem fazer um gol de falta. O Flamengo está há 2 anos sem fazer um gol de falta. Às vezes, numa hora vai ser preciso, e aí vai a tua perseverança lá no treinamento. Eu posso te dizer que eu, por exemplo, numa seleção, dei muita sorte na minha estreia, porque foi lá contra o Uruguai, no Uruguai, e o Nelinho, que é um dos maiores, se não o maior, na minha opinião, ele tinha feito um gol de falta, estava 1-0 para nós, e aí o Nelinho foi expulso. Aí depois o Rivelino também foi expulso. E aí no segundo tempo eles empataram e no finalzinho do jogo teve uma falta. E aí só tinha o Marinho, que era o lateral, para bater. Mas aí como a bola foi pertinho da linha ali, mais um pouquinho para o lado esquerdo, ele veio para bater. Eu falei, não, Marinho, se fosse lá longe eu ia deixar você bater, daqui para bater. Aí bati e fiz o gol. No jogo seguinte, o Nelinho e o Rivelino não estavam, porque eles tinham sido suspensos. E aí teve outra falta contra a Argentina. O Marinho nem chegou perto. Os jogadores, não, bate lá, eu já fui bater com mais confiança. Fiz o gol de novo. Então, eu adquiri essa segurança dos próprios jogadores. Quando tinha falta lá, nem Nelinho, nem ninguém chegava perto. Então, isso para mim foi muito bom, né? Você ter confiança dos teus companheiros. E eles viam também que eu treinava bastante. Acabava o treino, eu ia lá, pegava minha bolinha e ficava batendo falta. Então, o sucesso não aconteceu à toa, né? Quando eu comecei a minha carreira lá em 84, 85, eu tive o prazer de conviver com o Tita. O Tita aprendeu muito com o Zico, né? E eu me lembro dos treinamentos no Internacional, ele já tinha passado pelo Grêmio antes, em 83, tinha sido campeão da América. Segundo ele próprio, foi a melhor passagem dele no futebol, né? Claro, sempre flamenguista e tal, mas destaca isso. E o Tita também era um bom batedor de falta, né? Foi um cara que aprendeu. O Tita é um dos jogadores mais técnicos, né? Que nós tínhamos, porque ele tem os fundamentos dele são perfeitos. O domínio de bola, o passe, o chute, o cabeceio, a batida na bola. O Tita, sabe, é impressionante o fundamento dele. Então, isso é fruto de muito treino, né? Sem dúvida que observou muito e recebeu muita carona minha, porque ele morava no caminho da minha casa, e eu pegava, saía da Gávea, deixava ele lá na Tijuca e ia embora para Quintino. Que grande galinha de Quintino. Bom, o maior técnico que você já teve, Zico? Tele Santana. Tele Santana. Sabia tudo de tática na época que nem se falava tanto em tática, né? Ele tinha um estilo diferente, né? Ele fazia o time adquirir uma tática de jogar futebol com muitos coletivos. Muitas vezes, muita gente era contrário, mas a gente até brincava que quando a gente estava na seleção, a gente disputava o Campeonato Mineiro contra a seleção, os times de juniores dos times de Minas. Quando ia para São Paulo era o Campeonato Paulista, quando vinha para o Rio era porque tinha coletivo todo dia. Então, mas isso aí dava o quê? Isso aí dava um senso de conjunto muito grande naquela época. E isso, você está jogando bola ali, não desgasta ninguém. Maurício, para nós passarmos a régua. Você não quis comparar, óbvio, o Flamengo da sua época com o Flamengo atual. Mas eu quero... nem dá para comparar. E nem dá para comparar também. Não me irrita. Não tem como comparar.
Mas tem uma coisa da seleção brasileira que muitos usam aquela como exemplo, dizendo aquela seleção tinha posse de bola, tinha improvisação, tinha jogadas individuais. Hoje o Brasil tenta ser uma seleção que joga mais no estilo europeu, de compactação, de avançar as linhas. E a gente tenta usar muito a estratégia dos europeus que usaram para combater o nosso futebol. Você sente isso também? Ou hoje não tem como não jogar nesse sistema mais voltado ao que fazem no velho continente nas seleções? Boa. Eu acho que não. Os jogadores, o problema é o seguinte: a base dos jogadores que estão na seleção são jogadores que jogam nesse sistema europeu. Então, eu acho que fica muito mais cômodo você botar os caras para fazer aquilo que eles fazem durante a temporada. Eu só acho que falta um pouco mais de marcação, sob pressão, se impor mais, você arriscar mais, né? Subir as suas linhas. Eu acho que o Brasil, com o time que tem, espera demais os adversários. E eu acho que esse que não é o tipo de jogo que a gente quer. É o que o Flamengo está fazendo. O Flamengo faz isso. Ele joga lá, bota o adversário encurralado lá. Corre risco, corre. Né? Porque tem os contra-ataques, às vezes fica mano a mano. Mas a possibilidade dele também fazer mais gols é muito grande. Isso aí o Tele usava, isso aí o Coutinho usava. Então, Carpegiani usava no Flamengo. Então, eu acho que o que está faltando na seleção, a meu ver, é isso. É se impor e jogar lá, correndo risco, marcando os adversários lá em cima. Não deixando eles sair jogando, não. Arthur Antunes Coimbra, grande Zico, galinho de Quintino, campeão dentro de campo, campeão fora de campo, um baita cara, continua assim, sempre rezando que tenha muitos e muitos anos de vida, de sucesso, de mais realizações ainda, se é que precisa, mas com esse grande coração que tem, liderando esse processo junto com outros artistas da bola, e que estão arrecadando já quase 2 milhões de reais, e cada divulgação dessas eles vão arrecadando mais, eles sabem disso, e hoje todos se colocaram à disposição da imprensa nacional, e quero te cumprimentar e agradecer acima de tudo, Zico, e começar do princípio, terminar voltando para o princípio. Dá aí o site para todo mundo depositar lá o seu din-din, e tem diversas formas de participação. É verdade, obrigado. Obrigado aí, foi um prazer grande bater esse papo com vocês. E lá é só entrar no site www.mãesdafavela.com.br, e a CUFA, que é um órgão que cuida essa entidade que trabalha para o pessoal das regiões mais carentes, então com certeza vai saber chegar os produtos necessários para toda essa gente que será beneficiada. A gente fica muito feliz de poder ajudar e vocês de divulgarem aí. Muito bem. Sucesso cada vez mais aí no Cadeira Cativa. Um abraço para todos vocês aí da Ubra TV. Valeu, grande Zico. Mães da Favela, tudo junto.com.br. Durante a sua fala ficou sempre aí no vídeo aí o site, para que o pessoal possa já ir depositando, contribuindo, quanto mais melhor. Essa é a legítima campanha que não tem limite, né? Quanto mais o cara ajudar, melhor ainda. E eu tenho minha irmã mais nova que também participa dessas campanhas de doação de mantimentos e tal, que tem uma frase que é sensacional: faz muito mais bem a quem doa do que a quem recebe. É verdade, isso é verdade. Valeu, Zicão. Grande abraço aí pra vocês, tudo de bom. Galinho de Quintino, um artista, esse sim, né? Esse era, quem sabe, depois de Pelé, Zico. Tem outros, claro, de outras funções dentro de campo, né? Mas como articulador, como meia, como cobrador de falta, como organizador de time. Quando o Zico partia e se enfurecia para cima do adversário, ele driblava o time inteiro adversário. Eu vi o Zico, quando o Flamengo estava tomando 4-0 do Internacional, em Porto Alegre, pegar a bola no círculo central e driblar o time inteiro do Internacional e pegar a bola no fundo da rede. Eu vi isso. Momentos... Quem teve a oportunidade de ver o Zico no auge da carreira foi sensacional. E quem não teve, Rec, teve um jogo na Arena do Grêmio, era dos amigos do Ronaldo contra os amigos do Zidane, que o Zico jogou e deu show. Então aqui em Porto Alegre recentemente. E outra coisa que vocês viram aí na entrevista, continua o mesmo cara, transparente.
Não tem que estar medindo a palavra politicamente correto. Se eu tropeçar nisso, eu posso agredir. Ele falou do Ronaldinho, uma coisa certa. O Ronaldinho perdeu o trem da história. Podia ter sido várias vezes o melhor do mundo. Se acomodou, né? Se acomodou, mas também viveu, né? Cada um vive da sua maneira. Ele acha que viveu hiper bem. Não precisava ter esses tropeços na vida, como está tendo detido lá no Paraguai. E o Neymar... Vê só o conselho que ele deu para o Neymar. Rapaz, te abraça nessa chance agora. Ganha a Champions e parte para ser o melhor do mundo, porque o Messi tem 35, o Cristiano Ronaldo tem 36. Né? Então, por favor, né? Está na hora de aproveitar a chance e mostrar realmente que é galo. Né? O galinho é o... Galinho Zico. É, isso aí. Casado com a dona Sandra há 44 anos, mais 5 de namoro, dá 49, 50 anos. 50 anos completa em agosto agora. Com toda essa fama aí, podia ter ficado com quem quisesse, né? Ficou com quem quis, com a dona Sandra. Sim, claro. Exatamente. Sobre o Mães da Favela, Rec, mãesdafavela.com.br, que o Zico está divulgando e fez essa divulgação ao longo do programa. É um complemento de renda que será doado a mulheres que nas favelas, segundo a CUFA, que é a Central Única das Favelas, que está organizando esse movimento, 49% das famílias são chefiadas por mulheres e quase metade delas são autônomas. Então, por isso, essa ajuda vão receber, além da ajuda do governo, que já tem direito, enfim, uma doação de R$120 em 2 meses também, essas mães das favelas que fazem parte da Central Única. Doações de R$30 até R$1.000 pode gerar boleto ou cartão, pagar com cartão direto no site. Acima de R$1.000 tem uma conta para depositar e pode doar mantimentos também. E olha aqui, o atacante Richarlison, que defende o Everton da Inglaterra, resolveu passar suas férias no Brasil. Por aqui, ele promoveu um ato de solidariedade com famílias carentes na sua cidade natal, Nova Venécia, no Espírito Santo. Foram doadas 6,4 toneladas de mantimentos que beneficiaram cerca de 3.000 pessoas. Richarlison organizou amistoso festivo no estádio Zenor Pedrosa Rocha e, além da partida que contou com a presença do craque, ídolo em sua cidade, o evento funcionou para arrecadar esses alimentos. Se existe a chance de fazer uma pequena diferença na vida de alguém, não pense 2 vezes. Obrigado, mais uma vez, Nova Venécia e toda a região, escreveu o Pombo, como foi apelidado o atacante por conta da comemoração que costuma fazer após marcar gols imitando o animal. E aqui o Dunga, né? O Tinga, todos os dias arrecadando mais e mais alimentos, fazendo novas campanhas. Sensacional. Vamos fazer um intervalo. Nós temos atrações muito boas marcadas para hoje. Pretendemos fazer um programa ainda mais histórico do que já fizemos nos últimos dias aqui, entrevistando grandes figuras do futebol brasileiro. Estamos aproveitando o ensejo da bola parar para a gente aprofundar conversas que a gente normalmente não tem o prazer de fazer ao longo do ano, fazendo um programa diferente e diferenciado com figuras extraordinárias como o Zico. E eu faço questão de contar essas histórias. Eu tenho uma com o Pelé, que é ainda mais louca do que essa. Chego eu e o Haroldo de Souza no aeroporto do Galeão, está aí o Haroldo bem vivo, com 75 anos para contar essa história, né? Chego no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e babaca tinha deixado o meu gravador no fundo da mala. Nunca fiz isso, né? E aí, Pelé parado ali esperando na esteira para pegar a mala, e eu disse: agora? Não tive dúvida. Pelé, me dá 2 minutos aí só para eu pegar meu gravador. E aí salta Estevão Pires, cueca, meia furada, camisa suada, calça de brim, e nada de eu encontrar o tal do gravador. E o Pelé esperando para dar entrevista. Como foi o caso do Zico. E aí a oportunidade de poder entrevistar esses caras mais de uma vez, em todas as oportunidades, eles paravam para dar entrevista. Fazer o seguinte, nós temos uma grande atração, uma atração internacional na linha, um grande cara, um grande sujeito, um grande jornalista. Vamos fazer um intervalo comercial para a gente ter micros ajustes aí para entrar com a melhor qualidade possível, né? A gente depende da tecnologia, mas temos tido muita sorte com ela, né? Já voltamos.